PEC dos gastos públicos domina debate nas comissões do Senado e Comissão de Educação aprova proposta que torna a vaquejada patrimônio nacional. Boa tarde. A PEC que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos foi o principal assunto na manhã desta terça-feira. A previsão é que ela seja votada apenas na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário. Mas a oposição quer que a proposta passe por outras comissões e protestou durante a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Mais uma vez, senadores da oposição criticaram a proposta, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Essa proposta vai tão somente aprofundar a recessão econômica, ampliar o desequilíbrio fiscal no nosso país, ampliar as desigualdades existentes no Brasil e atar as mãos dos futuros governantes. Eles querem que a PEC passe por outras comissões do Senado. É impensável essa matéria ser aprovada no Senado Federal sem um profundo debate nessa e em todas as outras comissões. Eu espero que essa Comissão de Assuntos Econômicos seja palco de um grande debate, porque eu acho que a sociedade começou a abrir os olhos nas redes sociais. Existe uma grande preocupação sobre o que vai acontecer com o Estado brasileiro a partir da aprovação dessa PEC. A presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Gleisi Hoffmann, diz que vai recorrer ao plenário. Eu não estou conformada que uma matéria dessa magnitude, que é a principal alteração à Constituição Federal, que nós temos desde 88, seja discutida com essa pressa e votada dessa maneira aqui no Senado. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram 8 requerimentos de audiências públicas para discutir a PEC. A discussão da PEC que limita os gastos públicos também dominou a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O debate entre governo e oposição foi acirrado. O senador Eunício Oliveira deu parecer favorável à proposta de emenda à Constituição 55, que estabelece um teto para os gastos federais. De acordo com o texto, a partir de 2017, os gastos da União não poderão crescer mais do que a inflação oficial, verificada até junho do ano anterior. O teto de gastos vale para os 3 poderes e Ministério Público. Quando algum poder ou órgão extrapolar os limites, poderá haver proibição de aumentar salário e contratar pessoal. Estão fora do limite despesas extraordinárias, como calamidades públicas e transferências constitucionais, a exemplo do Fundeb, Fundo de Valorização da Educação Básica. O novo regime fiscal tem validade de 20 anos, mas poderá ser revisto em 10 por meio de lei complementar proposta pelo presidente da República. Poderá haver remanejamento no âmbito dos poderes, caso algum órgão extrapole o limite. Assim, por exemplo, se as despesas da Justiça do Trabalho excederem o teto estabelecido para aquele órgão do Poder Judiciário, esse excesso poderá ser compensado com menores gastos, digamos, de um outro tribunal, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, desde que haja previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relator afirmou que o teto é necessário para conter o endividamento da União. A razão dívida bruta, PIB, saltou de 51,7 em 2013 para 67,5 em abril de 2016. Claramente, se não houver forte correção das contas do governo, a dívida pública entrará em uma trajetória não sustentável, cujo resultado final é uma forte aceleração da inflação ou uma moratória, com fortes consequências sobre o crescimento e sobre a economia. A única emenda ao texto da senadora Gleisi Hoffmann foi rejeitada. Ela pediu um referendo popular para que o teto entrasse em vigor. A Comissão de Constituição e Justiça vai realizar a audiência pública na próxima terça-feira, dia 8, para discussão da proposta. A oposição queria fazer mais debates, inclusive em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos.
O requerimento não foi colocado em votação e por isso houve protesto. Ordem, presidente. Nada mais a ver. Não, presidente, eu peço a palavra pela ordem, presidente. Audiência pública. Requerimento de audiência pública. Não, presidente. O requerimento. Requerimento de audiência pública conjunta. Ajuda aí. Que é isso, presidente? Nós fizemos um acordo. Essa presidência já encerrou a sessão. O presidente da CCJ, senador José Maranhão, concedeu vista coletiva do relatório do senador Eunício Oliveira aos membros da comissão. A votação está marcada para o próximo dia 9, quarta-feira. Se a proposta for aprovada, segue para o plenário. A votação final está prevista para 13 de dezembro. Projeto que torna a vaquejada patrimônio cultural imaterial e outro que determina que os recursos obtidos com pesquisas da Embrapa sejam investidos na própria unidade onde foi feita a pesquisa. Votações que movimentaram outras comissões do Senado nesta terça-feira. O projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia determina que os recursos que venham de pesquisas, venda de produtos, matrizes e animais sejam utilizados diretamente nas unidades de origem da Embrapa. Com isso, valores obtidos com o trabalho dos pesquisadores não serão repassados ao Tesouro, o que deve contribuir para que pesquisas não sejam interrompidas. O projeto que eleva o rodeio, a vaquejada, bem como as respectivas expressões artísticos culturais, à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial, foi discutido pela Comissão de Educação. O debate ganhou relevância depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5 que a prática tem que ser proibida em função da crueldade que impõe aos animais. Embora o projeto não legalize a vaquejada, o debate rendeu. Não estamos discutindo aqui proibição, vedação ou qualquer tipo de criminalização dessas práticas. Ao contrário, o que se discute é se devemos ou não elevar à condição de patrimônio material as práticas mencionadas no projeto de lei. Não adiantará para, vamos dizer assim, barrar a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Então, sob o ponto de vista formal, eu não acredito, portanto, que nós possamos ultrapassar as questões relativas que o IFAM coloca, que é exatamente o decreto 3551 e da Convenção Internacional da Unesco. Portanto, o meu voto em separado é contrário. Tem uma série de preocupações hoje que o animal não é, de maneira nenhuma, sofre esse maltrato todo que acontece. Se fosse falar em maltrato com os animais, teria que se parar várias práticas no Brasil com os animais. Portanto, eu entendo que esse projeto vem atender aquilo que é cultura e tradição no Nordeste e no Brasil hoje. Foi uma decisão apertada apenas por um voto, né? Então é uma situação que eu tenho certeza que o Supremo, se tiver uma outra... se tiver um outro julgamento, vai reexaminar essa situação. E eu faço um apelo para essa casa que não prive o meu Nordeste, principalmente, de uma situação que é tão importante para a nossa cultura e para a nossa história. É uma tradição, milhares de pessoas dependem, são festas importantes, é um símbolo muito forte para o nordestino, tudo isso procede. Então, se formos pensar como num quadro restrito aos dias de hoje, nós não teríamos também que estar discutindo isso, porque procede o argumento. Mas a sociedade vive uma evolução que, se nós formos pensar em séculos atrás, gladiadores num coliseu, onde morriam, e era normal. Foi sancionada a lei que regulamenta os contratos de parceria entre donos de salões de beleza e profissionais que atuam nesses estabelecimentos. O texto possibilita as associações entre empresários e cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores. De acordo com a lei, não haverá relação de emprego ou de sociedade entre o trabalhador e o salão enquanto durar a relação de parceria. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência. Boa tarde.